Tempo. Obrigada, vereador. Quero aqui registrar a presença do Sindiágua, na pessoa do seu Arilson Vinte, presidente do Sindiágua, que está acompanhado com os demais representantes do Sindiágua. De imediato, eu peço aos líderes que recebam o seu Arilson para fazer parte aqui. De imediato, eu passo a palavra ao vereador Moisés Fontoura. Bom dia, presidente Firmina Soares, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, através da página oficial da Câmara de Vereadores de Alegrete. Saudação toda especial ao presidente Arilson, do Sindiágua. Também aproveito para cumprimentar o Paulo, na pessoa do Paulo, todos os servidores da Corsã que estão aqui presentes no plenário. Importante esse espaço regimental no dia de hoje, que foi acolhido por todos os colegas vereadores, para que nós possamos continuar esse debate a respeito da privatização proposta pelo governo do estado com relação à nossa Corsã. Nós sabemos e temos participado ativamente de várias discussões, de vários debates, que tem mostrado a toda a sociedade do Rio Grande do Sul de que esta proposta, que ora é apresentada pelo governo do estado, que está sendo discutida na Assembleia Legislativa, ela traz vários e sérios problemas para os municípios e principalmente para a comunidade gaúcha, principalmente para aquelas famílias que fazem uso da nossa água, que é um bem comum, que é um bem acessível a todos. Temos vários exemplos, presidente, de municípios que privatizaram a sua água e hoje estão com problemas. Não vamos muito longe, aqui ao lado, Uruguaiana, é um exemplo claro de má gestão que foi aplicado naquele município. Então, esse espaço no dia de hoje é importante para que a gente possa alertar a nossa sociedade, alertar a nossa comunidade alegretense destes problemas. Porque o nosso governador do estado fala que a Corsã traz prejuízo, que a Corsã não tem como cumprir o marco regulatório do saneamento. E aí a gente, inclusive, faz um questionamento, presidente Arilson. A Lei 14.026 do marco regulatório, ela é a mesma para todo o Brasil. Ela não é diferente, né, para o Rio Grande do Sul, vereador Jaime. Ela não é diferente para São Paulo, para o Amazonas, lá para o Ceará. E aí a gente pergunta, qual outro estado da federação está tentando privatizar o seu saneamento? Porque apenas o Rio Grande do Sul quer vender uma companhia que até então, apenas dita pelo governo do estado, é deficitária. Mas é deficitária e os números que são apresentados na imprensa não comprovam isso. É deficitária e ela ajuda, através do seu caixa, inclusive
a manter algumas folhas do nosso estado. Qual outro estado está querendo vender a sua água? Então, privatizar, meus amigos, minha comunidade que tanto sofre com impostos, isso é apenas da cabeça do nosso governador do estado, que, diga-se de passagem, é um governador que não dialoga com a sua sociedade. É um governador que tem uma cartilha de retirada de direitos e venda de patrimônio público. Esse é o governo do estado que ainda pensa um dia em ser presidente do país. Se ele não consegue administrar corretamente o nosso estado, imagina o nosso país. Dito isso, então, mais uma vez agradeço a presença aqui, Arilson, do Sindiágua, que nós possamos, nesse espaço regimental, então, ouvir atentamente as colocações e que a comunidade saiba também todos os prejuízos, todos os transtornos que esse projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa poderá ocasionar à nossa comunidade, especificamente aqui do Alegrete. Eu passo a palavra ao Arilson para fazer a sua explanação. Bueno, bom dia a todas e todos. Na pessoa da presidenta da Casa, Firmina Soares, cumprimento aos demais vereadores da Casa e também ao presidente da Frente Parlamentar, Moisés, vereador Moisés, que há pouco ocupou a tribuna, e principalmente em nome do nosso representante sindical, Paulo Renato, aqui do Alegrete. Nós queremos cumprimentar a todos os funcionários da Corsã que aqui estão e que nos acompanham através das redes sociais em todo o estado do Rio Grande do Sul e também quem está nos acompanhando pela rede social. Vereadores, cabe aqui uma pequena reflexão inicial de dizer assim, eu venho de uma educação bem germânica e já estudei até em seminário, e eu digo o seguinte, que nós somos água na nossa essência. Quando foi criado o mundo, nós saímos da água. Uma das primeiras coisas que foi criada, segundo nós acreditamos, é a questão da água. E para nós, a água é vida, é saúde. E para quem acredita um pouco mais, vereador, a água, inclusive, nos eleva outra possibilidade da vida. E hoje nós temos que enfrentar essa privatização, não só da Corsã, mas da água. Veja bem, você faz uma pergunta interessante. Por que só a Corsã está sendo privatizada no país? Porque depois do marco regulatório, somente a Corsã está na linha de frente. O governador Eduardo Leite disse que nós não temos condições de cumprir o marco regulatório, o que é uma inverdade, porque se nós não tivéssemos condições, há bem pouco tempo o Valor Econômico fez uma matéria que a Corsã é uma das 10 do país que tem condições de cumprir o marco regulatório. Então, nós temos que usar e ver o que acontece. Agora tem uma outra coisa, vereadores, e quem nos assiste, não é só para a Corsã que nós temos que cumprir os 90% de esgotamento sanitário, de cobertura, e 99% de água. É para todos os municípios brasileiros, onde tem e onde não tem Corsã. Aqui no estado do Rio Grande do Sul é isso. Onde tem, onde não tem Corsã, nós também temos que cumprir o marco regulatório. Não é somente a Corsã. Então, no momento que ele vende a maior companhia do estado, a que teria as condições de assumir todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, ele está entregando para a iniciativa privada não somente a Corsã, está entregando a soberania gaúcha e a soberania do estado e a soberania do país. Eles estão fazendo isso com a nova lei do saneamento. E nós temos que trazer aqui um pouco do histórico do que é o saneamento no país. Muitos desinformados, não por maldade, mas por acompanhar informações que não são as mais verdadeiras, dizem que a Corsã está aí há 50 anos e não fez esgotamento sanitário. Verdade? Verdade. Mas até 2007 nós não tínhamos nenhum marco regulatório do saneamento.
Nós tínhamos apenas aquele contrato de concessão que virava 1, 2 páginas. Hoje, o contrato de programa da Corsã ele tem 70, 80, 90 páginas com metas definidas, porque em 2007 cria-se com uma ampla discussão na sociedade brasileira o marco regulatório, regulamento em 2010, em 2013 se cria o Plan SAB, que aí sim, aí dá uma diretriz para o saneamento de metas para 2033, lá em 2013. E a partir daí começa a se estudar. E a Corsã, em poucos anos, ela chega a praticamente 20% de cobertura do esgotamento sanitário no estado do Rio Grande do Sul. É pouco? Estamos engateando? Sim. Mas veja bem, na história, nós estamos falando de 2000, eu vou colocar 2010 como média até 2020. Então, nós já avançamos 15%, 20% nessa situação. Então, não é necessário privatizar a Corsã. Nós precisamos de gente que queira fazer o saneamento acontecer no estado do Rio Grande do Sul. Gestão, exatamente. Essa é a palavra. Gestão. E a nova lei de saneamento, a 14.026, que veio no intuito de proibir companhias estaduais de firmar contrato de programa com municípios menores, municípios grandes. Quem é Alegrete considera um município grande, ele até teria condições de licitar e fazer o seu próprio serviço, se fosse o caso. Agora, o que vai ser feito com Chiapeta? O que vai ser feito com Tio Hugo, por exemplo? O que vai ser feito com Três Cachoeiras, Mostardas, Tavares, São José do Norte? Cidades pequenas que não têm como fazer saneamento por si só e são cidades distantes. E aí vem aquilo que a Corsã opera ao longo de todo o período da sua existência, que foi criado pelo governo militar exatamente para levar água e pegar as cidades rentáveis, superavitárias, esse dinheiro subsidiar cidades menores, porque na época, e hoje nós ainda pensamos que água não pode ser motivo de lucro, água não é mercadoria, água tem que ser motivo de saúde, e dentro da saúde melhora os índices de educação, melhora o próprio índice de emprego. Água não é somente uma empresa da Corsã que vende água, eu sei. Os vereadores, a gente sempre faz a pergunta, o que vocês veem? O que a população vê quando olha para a Corsã? E eu vou dizer uma coisa aqui que não é bom para nós, mas nós vemos o seguinte, é uma empresa que vende água, muitos acham que cobra caro pela água, tem buracos na cidade por consertos que a gente faz, e uma empresa terceirizada não faz o serviço muitas vezes correto, muitas vezes faz, outras vezes não. E isso cai aonde? Isso cai no ouvido de vocês. E vocês nos cobram com toda a razão. Agora, o que a Corsã é? Bem claramente, é tudo isso que vocês veem ali. Agora, principalmente, é uma companhia que gera saúde, segurança, educação, emprego e tudo mais para o estado do Rio Grande do Sul, porque com saneamento básico, não é o nosso emprego, meu e dos colegas que está aí, tendo saneamento básico, a cidade se desenvolve. Desenvolvendo a cidade, você vai gerar emprego, então a Corsã também gera emprego. As pessoas que tomaram a primeira, segunda dose da vacina, que precisam do posto de saúde, lá tem dinheiro da Corsã. Para vocês terem uma ideia, este ano o governo do estado tirou 240 milhões de reais dos seus dividendos que ele tem direito de tirar para aplicar onde? Na saúde, e muitos nós, esses último ano aí da pandemia, vimos o que é importante ter uma saúde pública de qualidade. Na educação, professores muitas vezes, ou a maioria das vezes, também são pagos pelo dinheiro da Corsã. Segurança pública, até a gasolina que o carro do brigadiano usa, da Polícia Civil usa, lá tem dinheiro da Corsã também, porque o Estado, como acionista majoritário, ele retira recursos da companhia. Se isso é certo ou não, isso é uma outra discussão. Deveria ser só em saneamento, mas não é essa a discussão. Mas retira para fazer a infraestrutura que o Estado tem que prestar. E se vender a Corsã com 480 milhões de reais no último ano de lucro, e aí já respondendo a provocação e a pergunta do vereador Moisés, que eu digo o seguinte, a Corsã desde 2003, portanto, 18 anos que não dá prejuízo para o estado do Rio Grande do Sul. Desde 2003. Então, uma empresa rentável. E está muito correto a linha de raciocínio que o governador vê a Corsã apenas como um trampolim eleitoral para que atenda o seu desejo pessoal de ser presidente da República. É errado? Claro que não.
Vocês estão aqui como vereadores, eu estou aqui como presidente da minha casa, do sindicato, dos funcionários do Corsã, enfim, quem é político, ele tem aspirações. Você ser prefeito um dia, ele de ser presidente da República, ele já teve a pretensão de ser governador, tem que ter esse ímpeto. Agora, não pode ter esse ímpeto em cima do povo gaúcho, em cima de levar a destruição de um Estado. Isso não pode acontecer. Nós temos que deixar isso muito bem claro e sempre enfatizar o que a nossa água representa para cada um e cada uma de nós. Nós somos mais de 70% de água. E sem água nós não vivemos. Nenhuma planta que nós vemos aqui, bastante plantas, vive sem água. E a gente conhece a história da privatização da água. Locais onde foi privada a água, inclusive tem boas matérias no YouTube, que dizem lá que até a água da chuva as pessoas eram proibidas de captar. Então, isso é um grande alerta que nós temos que fazer nesse momento para a sociedade gaúcha. E digo mais, passando essa parte da institucional da questão da água, a parte operacional da privatização da Corsã vai ter que passar por essa casa. Vocês são muito mais importantes do que aqueles deputados que estão em Porto Alegre que vão votar pela privatização da água. Eles vão votar sim, porque ontem, até hoje, a gente leu num meio de comunicação que o governador Eduardo Leite entrou em campo para aprovar o projeto, porque a pressão popular e a que vocês estão fazendo está muito grande em cima do governo, em cima dos deputados que vão votar. E aí o governador chamou 30 deputados para um jantar. Imagine o que vai acontecer nesse jantar, ou o que aconteceu nesse jantar. A articulação política é importante, claro, é do jogo político, é. Agora, nós não estamos vendendo uma sucata, nós não estamos vendendo os prédios da Corsã. E quando eu digo que tem que passar por aqui, tem que ser refeito o contrato de programa, porque hoje o artigo 30 do contrato de programa protege a Corsã para a privatização, porque lá diz o seguinte, se cair, se o Estado não for mais acionista majoritário da Corsã, os municípios ficam livres para fazer o que quiser com o saneamento, inclusive fazer a privatização aqui por dentro da cidade de vocês, ou a municipalização, sem pagar indenizações prévias. Isto é, se vocês assinarem o aditivo que estão propondo de retirada, vocês estarão abrindo mão de ativos do município, porque a água é de vocês. Não é do Arilson, não é da Corsã, não é do Eduardo Leite, não é do presidente Bolsonaro, não é do pessoal dos Estados Unidos, não é de ninguém. Eles querem tomar a nossa água. Tomar nos dois sentidos. Tomar de assalto, como estão fazendo, mas... E aí está nas nossas mãos. Agora, uma coisa que os prefeitos e vereadores têm que se conscientizar, que eles são importantes nesse processo de pressão também para cima dos nossos deputados. Temos que ligar para eles. As moções nós entregamos para o presidente Gabriel Souza e, com todo respeito ao presidente, a gente fez o trabalho que vocês fizeram aqui, eles não deram bola e retiraram o plebiscito. E agora, se não houver uma pressão, que agora nós estamos um pouquinho mais próximos da eleição do ano que vem, agora o jogo está na sua prorrogação, está indo para a decisão por pênaltis. Eu vou usar uma figura de linguagem aqui. Nós, sociedade, somos torcedores. Vocês, vereadores e prefeitos do Estado do Rio Grande do Sul, são dirigentes do time, seja qualquer time. Agora, quem vai jogar são os deputados. E a gente sabe que dirigente tem influência em cima dos jogadores. E a gente sabe que nós, como torcedores, podemos fazer a pressão que quiser. Agora, quem joga são eles. E a pressão tem que chegar, tem que ser para cima dos deputados e dizer para eles, não votem, porque é dia 31, semana que vem, que está prevista a votação da privatização da Corsã. Não confundam com a regionalização, é outro engodo. Mas dia 31 vai ser votado, se o governador não tirar o regime de urgência do projeto 211, que trata da privatização da Corsã, semana que vem será votado. E aí nós temos pouco tempo até lá, de hoje até terça, para fazer esta pressão. E de mais a mais para encaminhar aí, eu acho que eu já estourei meu tempo, né?
para encaminhar novo vereador, que eu não sei o nome, mas enfim, ele falou sobre a gestão. Só um exemplo rapidinho aqui, ó. A Corsã, no último ano do governador Sartori, apresentou 30 projetos para saneamento básico em esgotamento sanitário. 30 em um ano. Aprovou, licitou e o dinheiro estava à disposição. 2 anos e meio, agora 2 anos e 9 meses do governador Eduardo Leite, 5 projetos foram feitos. Se isso não é preparar a Corsã para privatizar, eu não sei o que é. E mais um outro dado. Na mesa do presidente ou na mesa do prefeito da cidade, lá na mesa do presidente da Corsã, ficava 10 dias para autorizar o projeto, no ano de 2018. Agora fica 3 meses. Isto é engessar a companhia. E nós somos 5.700 funcionários em todo o estado do Rio Grande do Sul e não tem CC. Talvez seja isso o dodói, que a gente vem para a rua e vem mostrar para vocês a realidade da Corsã. E a Corsã tem plenas condições de cumprir o marco regulatório. Se olhar o lucro da Corsã, 480 milhões, e a projeção para esse ano é de 700 milhões de reais, só nos 480 vezes os 12 anos que faltam, já ultrapassamos aí os 5 bilhões de reais. Imunidade tributária, que não pagamos impostos, isso é importante dizer. Se vender uma ação da Corsã, uma somente, não precisa nem ser a privatização total ou 49, uma só, a Corsã passa a pagar impostos. E o que representa isso para a sociedade? Aumento de tarifa. Se nós somarmos o que nós ganhamos de uma ação para trás, e mais daqui até lá, são 3 bilhões e meio. Então, são 8 bilhões e meio, sem fazer absolutamente nada, somente continuar com o que nós estamos fazendo hoje. Desculpe se eu me alonguei, fico à disposição de vocês aí. Obrigado por enquanto. Eu abro 3 minutos para os vereadores que quiserem fazer algum questionamento. Vereador Fábio Pérez. Presidente, nós temos um péssimo exemplo aqui em Uruguaiana, certo? E aí está onde tiraram a Corsã. E eu quero dizer para o senhor que eu sou contra a privatização, certo? Porque eu vejo a privatização da Corsã como um problema de gestão. Abraço o meu vereador aqui, vereador Moisés, por ter levantado essa bandeira, Moisés, sabe, nós estamos juntos, certo? E toda a comunidade da Corsã, o Paulinho ali, Paulinho, junto com o gerente Cristiano, que quantas vezes nós pedimos para vocês, tá faltando água, Bocão, tá sendo feito lá, nunca deixaram nós sem resposta. Eu tenho medo, se isso for privatizado, como vai ficar esse diálogo, Paulo. Infelizmente, nem vai ter diálogo. E nós temos outros exemplos lá, como Santana do Livramento, que continua, mesmo a água sendo da cidade, não tem gestão. É uma bandeira política. E vai acontecer isso. Mesmo privatizada, vai ser uma bandeira política, vereador Moisés. Então, pode contar conosco. Eu não sou contra, por ser contra. Eu vejo simplesmente por problema de gestão. Eu acho, vamos começar a vender tudo. E a Corsã é nossa, é 100% do Rio Grande do Sul. Desde a água do nosso chimarrão aqui, né, vereador Enio? É Corsã. Então, nós estamos aí, ó, conta... não sei se a minha base vai ser a favor, mas eu sou 100% contra, tá bom? Vereador Anilton. Não, presidente Firmina, nós queremos agradecer mais uma vez a iniciativa do vereador Moisés de trazer a representação do Sindiáguas aqui na casa, mas dizer para o Sindiágua que esta casa tem se posicionado manifestamente, massivamente, contrária à privatização da Corsã. Nós aqui já fizemos moção, através do vereador Moisés, uma moção que foi subscrita por todas as bancadas. Marcamos audiência pública, já foi feito ano passado, no mandato passado, e será feita novamente. Dias atrás, a casa aprovou, inclusive, uma comissão especial para incluir a Câmara no movimento plebiscito popular. Então, o conjunto da casa, até os vereadores, o vereador que se manifestou abertamente, que é o vereador Itamar, mas pode haver outros que até sejam favoráveis à privatização, mas também defendem o direito da população
exercer a sua posição através do plebiscito. Isso ficou nítido aqui porque a Casa aprovou com unanimidade a comissão para participar do plebiscito popular das privatizações. Mas eu rapidamente, de outras manifestações que o Sindiágua vai fazer em outras cidades, está fazendo. Duas coisas que eu acho importante dizer nos municípios que têm contrato com a Corsã. O primeiro é o seguinte, o serviço de telecomunicação, ele é um serviço que, depois de privatizado, qualquer um de nós pode optar pela Vivo, pela TIM, né, pela Claro. Outros serviços nós podemos optar quem será, quem vai nos entregar o serviço. Agora, o serviço de água, lá na minha casa e na de todos os outros, só chega um cano de água. Eu jamais terei como ter na minha casa um cano de água da Corsã, o outro da Odebrecht, o outro da empresa X. Não, vai ser um cano só de água que vai chegar lá. Isso é importante, porque é por aquele cano que vai entrar água na minha casa e o valor é por aquele cano que é estabelecido. E o segundo aspecto, eu já concluo, que eu acho que é importante ressaltar nos municípios é o seguinte: esses contratos que o senhor mencionou aí, que a Alegrete tem, né? Se não me falha a memória, são 97 municípios no estado que tem esse tipo de contrato com a Corsã. Tem um detalhe muito importante, que nenhuma empresa que comprar a Corsã vai cumprir o contrato, que é o seguinte: por esses contratos, depois de instalado o serviço de esgoto, me corrija se eu estiver errado, mas é isso, Arilson. Depois de instalado o serviço de esgoto, que aqui em Alegrete o prazo é até 2035, porque o contrato foi assinado em 2010 e é 25 anos, um contrato de 56 milhões à época, para toda a cidade ter esgoto sanitário, tem um detalhe: depois de instalado o serviço, a arrecadação do serviço de esgoto fica para o município. E o serviço de água é que fica da Corsã. Qual é a empresa privada que vai fazer isso? Distribuir com o município parte da arrecadação? Nenhuma vai fazer, né? E para concluir, o nosso caso de Alegrete aqui, Alegrete cedeu para a Corsã, concedeu para a Corsã o serviço através do prefeito Joaquim Milano. Isso nos idos de 66. Alegrete tinha a hidráulica lá velha, todos nós conhecemos, a hidráulica era do município, o de bombas era do município, o esgoto que tinha aqui, que foi feito até 1923 pelo prefeito, então prefeito Oswaldo Aranha, que desaguava ali naquela central das birutas ali, inclusive o cano passa no meio. Bolson jogou muito no meio campo das birutas ali, sabe que passa o cano do esgoto da cidade ali, bem no meio campo das birutas. E hoje, se nós assinarmos o aditivo, esse patrimônio que o município entregou para a Corsã, depois, no decorrer dos anos, a Corsã investiu bastante aqui em Alegrete. O que tem de caixa d'água aqui, poços artesianos, é bastante aqui em Alegrete. De que jeito que a empresa privada ia aceitar repassar esse patrimônio para nós se nós assinarmos o aditivo? Aí a Corsã, se nós assinarmos o aditivo, a Corsã é vendida, tudo que tem aqui que era do município, o que a Corsã fez, vai ser da empresa privada. Então nós estaríamos fazendo, na verdade, nós vereadores e o prefeito, se assinar o aditivo sem consultar a Câmara, que ele tem obrigação, está aqui no artigo 62 da Lei Orgânica, ele tem obrigação de mandar para cá. A Casa já aprovou uma indicação nesse sentido, viu, Arilson? Para que ele mande o projeto do aditivo para cá, porque aqui nós temos uma posição massivamente contrária à assinatura do aditivo. Então, isso aí eu acho que é importante realçar nos municípios esses aspectos, né? O que a empresa privada vai deixar aqui em matéria de patrimônio? Não vai deixar nada.
se a Corsã for privatizada e nós não assinarmos o aditivo, pelo menos nós vamos ficar com todo o patrimônio. Vamos fazer um departamento municipal de água, se a Corsã for vendida, né? Agora, o que nós não podemos é assinar o aditivo. O prefeito não pode fazer isso. Se ele assinar o aditivo sem autorização legislativa, a comunidade vai se levantar aqui para entrar na justiça. Obrigado, Arilson. Obrigado, vereador Glênio Bolson. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, colegas vereadores e vereadoras. Cumprimentar, ganhamos muito lá do Alvorada. Cumprimentar o vereador Moisés, que tem se dedicado bastante a essa causa. Cumprimentar em nome do Arilson, todos os funcionários do seu Arilson, os funcionários da Corsã que estão presentes. Dizer que eu não tenho uma posição estanque sobre a questão de privatização. Tem situações que têm que serem melhores avaliadas. Eu tenho uma situação que se trata da água, e quando se trata da água, eu tenho muita dificuldade de ver a água como um negócio. E também tenho um valor estimativo, que eu tenho um irmão que era engenheiro da Corsã, em Santa Maria. Eu fiquei 20 anos da minha vida vindo falar de água dia e noite. E também ouvia falar, e lembro perfeitamente, que talvez seja um dos problemas crônicos, Arilson, que desde aquela época se falava em gestão. Velhos engenheiros, velhos técnicos de alta competência na história da Corsã em Santa Maria, e que desde aquela época havia problema de gestão. E nessa história passaram-se quantos governos? E nós ainda continuamos discutindo a questão da gestão dos governos e de quase todos eles nessa questão. Foi passado um dado que eu fiquei preocupado. Quando você fala quem é que está falando a verdade nessa situação, eu me preocupo. Porque foi falado aqui que em 10 a 11 anos a gente cumpriu 15 a 20% da proposta do marco regulatório. Nós temos mais 11 anos pela frente. Eu já concluo, senhora presidente. Mais 11 anos pela frente. E nesses 11 anos, nós vamos ter que cumprir 85%. Então, eu acho que cabe um esclarecimento melhor nessa situação, por favor. Uma segunda situação, e eu levei para o vereador, e já para concluir, senhora presidente, levei para o vereador Moisés, que ficou meio confuso a última presença, no meu modo de entender, respeitosamente, a presença da Corsã para vir apresentar o aditivo aqui. Me parecia que deveria ser uma ação muito mais do Executivo Municipal do que a própria Corsã. Tive a sensação que a Corsã ficou meio que jogada às feras aqui. E hoje nós temos, para aqueles que não acompanham, até pode ser e eu me confesso nessa situação um pouco confuso. Nós temos a questão da privatização, que é uma discussão. E nós estamos tendo outra discussão, que é o aditivo. E que vem, vamos pensar assim, tudo nessa situação, eu não sei, parece num momento quase que terminal, parece que está se apresentando alguma solução. E aí nós pensamos na sociedade, como ela está sendo atendida, como ela está sendo correspondida com toda essa situação. Aprovar aditivo, privatização, e acaba sendo pressão de todos os setores nesse sentido. Se o senhor puder, de forma bem pontual, a gente poder ter uma noção melhor sobre essa situação. Obrigado, senhora presidente. Sim, 2h40. Bom, eu quero agradecer muito essas perguntas, que são importantíssimas esses esclarecimentos, e eu como 27 anos dentro da Corsã, então já passei só dividir por 4, ver quantos governos a gente já passou aí, e o problema sim, nós vira e mexe, nós enfrentamos algum tipo de problema de gestão, mas nós estamos andando. Vamos lá, questão,
O vereador falou de Uruguaiana. Realmente, Uruguaiana e São Gabriel, as duas câmaras se posicionaram frontalmente contra nessas moções a privatização da Corsã. Isso é muito significativo para todos nós, quando duas empresas, dois municípios privados têm lá nas suas câmaras aprovado moções contra a privatização da água. Eles já tentaram sair do sistema, eles não conseguem mais. Isso é importante de dizer. Depois que tu entra num sistema privado, que é empresa internacional, você nunca mais sai até vencer o contrato, porque é a Organização Mundial do Comércio que passa a regular, e não mais o PROCON das nossas cidades. Perdemos o direito de reclamar. E uma outra questão levantada, que é a questão da cobertura de água. Hoje, cada 10 gaúchos atendidos pela Corsã, 8 têm água da Corsã, ou seja, a água nunca foi problema na Corsã. Isso temos que deixar bem claro aqui. E aí tem uma outra situação na questão da privatização. A Corsã está montando, veja bem, vai gastar 40, 50 milhões, talvez um pouco mais, para montar um grande 0800 para entregar pronto para a iniciativa privada. O que isso significa? É o fechamento dos escritórios e das agências onde tem Corsã. A gente tem que atentar para isso também. Daqui a pouco aqui no Alegrete vocês não vão ter mais onde chegar. Hoje tem escritório, tem superintendência, tem estações, tem tudo aqui. Daqui a pouco não tem mais. São mais que nem o que aconteceu com a energia elétrica. Exatamente. Só fala com a secretária eletrônica. Exatamente. Questão do monopólio que é a água. A água é um monopólio natural, um bem natural, que hoje é monopólio público. Jamais poderemos entregar para o monopólio privado. Porque aí, muito certo, vereador, no meu telefone tem 2 chips. Eu escolho qual é o mais barato. Agora, eu não vou ter 2 redes na frente de casa. Até porque as cidades, se tiver 2, 3, 4 redes, na frente de casa vai virar um furdúncio. Né? Um mês é uma rede, outra mês é outra, aí ninguém mais anda nas cidades. E nós temos que deixar isso muito bem claro. Fundo de gestão compartilhada, muito bem levantado pelo vereador, isso vai cair, é obrigado a cair, porque a empresa privada vai vir para ter lucro. Eu não sou contra o privado, vamos deixar isso claro. Agora, não se pode, em cima da saúde, você obter lucro. Plebiscito popular importantíssimo nós participarmos, e parabéns à Câmara que se posicionou favorável ao plebiscito popular, porque a população tem que exercer sua cidadania e escolher o que quer, principalmente nessa questão primordial que é da água. E esse novo aditivo que vai vir, que está vindo, que já deve estar na prefeitura, são 40 anos de contrato, tá? Não é um aditivo comum, são mais 40 anos, ou seja, fez agora, vai se livrar da empresa privada lá em 2060. Renováveis por mais 40 anos. Certo? Então, não é uma questão de que daqui a 10, 15 anos termina com a Corsã e aí eu faço o que eu quiser. Aí eles terão, terão novas metas a serem cumpridas. E aí eles não vão cumprir até 33, isso a gente já sabe. Nem eles, nem a maioria das empresas públicas no país vão cumprir, nem privado e nem público até 33, e nem municípios, que nem em Santana Livramento, também não vão cumprir, porque não há hoje recursos públicos para isso. Nós temos que fazer geração. Isso vai demorar. E aí tem aquele dispositivo, até 2040. Bom, são mais 7 anos que nós podemos levar até 2040. E aí falar sobre 11 anos, 80%, até 20%. Vamos jogar isso, nós temos hoje 20%. Essa é a realidade. E aí nós temos que trazer para vocês uma outra realidade que ela está sendo escondida. E está aqui num documento que a gente entrega documentação farta para todos. Eu não sei se vocês já receberam aqui também a nossa documentação, senão a gente temos a documentação para deixar para vocês. Já foi deixado, mas dá para deixar de novo. Isso, é sempre importante. Isso aí. Ó, e agora tem mais um quadrinho a mais, que é o que o vereador questionou. Vamos lá. Economias faturadas em 2001, que a Corsã tem e fatura, 19,05%. Ramais factíveis. O que é isso? Obras que já foram executadas, que passa na frente e a pessoa, talvez por falta de dinheiro, não ligou ainda. Só que a lei diz que você tem que se ligar. A Corsã não obriga, mas a empresa privada vai te obrigar a ligar.
porque ela vai cumprir a lei. Nós temos aí mais 3,5%. Obras em andamento e em contratação, que essas são mais 5%, 5,3%. E agora vem uma informação importante, que talvez eles não digam isso para vocês, mas nós temos que dizer. Nós somos técnicos da casa. Parceria público-privada na região metropolitana, onde tem o maior número de pessoas no estado do Rio Grande do Sul, é lá as 9 cidades onde a Corsã fez PPP. Eles prometem nos entregar até 2030, isso aí, 2030, é antes do 2033, os 90% que eles têm que fazer lá na região metropolitana. Isso dentro da Corsã representará aproximadamente 15%. E aí nós, com isto já pronto, não precisa fazer mais nada, nós já temos hoje 42,39% até 2030. Tá? E aí vem a outra situação que aí talvez tenham apresentado para vocês, que está no aditivo. Veja bem, governador, no final de 2013 foi assinado o Plan SAB. E lá no Plan SAB, é que tem que buscar um pouquinho a história. Lá no Plan SAB diz o seguinte, que as soluções individuais, ou seja, fossa, filtro, sumidouro, são consideradas universalização de saneamento básico ou de tratamento de esgoto, desde que, uma vez por ano, a empresa que faz o serviço vai até a casa do usuário, faz um tratamento naquela fossa, esgota aquela fossa e leva o resíduo para a estação de tratamento para ser tratado. Isso resolve o problema de quê? De cidades pequenas onde não dá para fazer rede porque custa muito caro. E a segunda parte resolve o problema de quem? Aquelas pessoas que moram abaixo do nível da rua, porque aí você não precisa montar um motorzinho para bombear, enfim. E aí tu tem na parte soleira negativa, tu pega e faz o serviço Solutrate. Esse é um programa que foi desenvolvido durante todo o governo do governador Sartori com os técnicos internos da casa, e não custará absolutamente nada, nem para a Corsã e nem para a operadora privada que pegará o serviço. Só uma partezinha, claro. É que foi dito aqui no dia da apresentação do Solutrate que aumentaria em torno de R$15 na taxa social. E 30 e poucos na 37 outra. Mas para a Corsã, veja bem, eu estou falando que vai terceirizar esse serviço. Tá? Vai terceirizar. E se não, o Solutrate, esse serviço a mais, ele vai custar R$440 por ano para o usuário. Para o Arilson, que mora lá numa cidade que não tem sistema de esgotamento, ele vai pagar R$440 por ano no Solutrate, que vai dar os R$37 mês se eu dividir por 12 meses. O que é muito mais barato do que se nós ficarmos cobrando 70%, que é a tarifa que está no contrato, 70% de esgotamento sanitário para quem tem rede ligado direto na rede. Perdão da redundância, mas é isso, a rede interna ligada direto na rede. Então, é muito mais barato fazer o Solutrate Corsã nas pequenas cidades e você não tem investimento nenhum. E esse Solutrate, e aí vem o que o governador Eduardo Leite e a sua equipe, que veio de fora do estado, vamos deixar isso claro, é um economista que nós temos na Corsã e não um cara do saneamento, isso representa 50%. Então, juntando tudo isso, nós vamos chegar aos 90% sim, porque 90% dos municípios que são atendidos pela Corsã, eles não têm condições de colocar rede nas suas residências, nas suas cidades, são municípios pequenos, que se colocar uma rede separadora absoluto, ela vai sair uma fortuna, nós vamos gastar R$1 trilhão no nosso país e não teremos coberto todo o estado e todo o país, e os municípios vão ficar reféns de qualquer situação. E aí vem a outra parte, que a gente disse antes, que eu disse no início da minha fala. Aí não é só o Alegrete que precisa, ou os municípios da Corsã, todos os municípios precisam. E aí vem o lucro da iniciativa privada.
que eles vão fazer o que a Corsã pode fazer hoje, que é parceria público-público, com o município que não tem Corsã, eles vão fazer e aí eles vão cobrar o que eles quiserem dos municípios. Então, a solução tem. E a gestão, meu amigo, infelizmente, eu já estou, que nem eu disse, estou indo para o 9º governo e, cara, é trágico. Alguns são cômicos, se não seria trágico, seria muito cômico. E esse aqui, sem dúvida, mas assim, ó, sem medo de errar e sem medo de tomar um processo, que será o 5º processo do presidente da casa, da Corsã, contra a minha pessoa, ele não entende bolhufas de saneamento e sem medo de errar. É a pior gestão que nós já tivemos dentro da Corsã. Ele não veio para fazer saneamento, ele veio para privatizar a companhia, inclusive falando mal de nós, servidores, aos 4 ventos. Divulgando salário de cada um, não tem problema. Se vocês quiserem, o aplicativo Pilas RS, bem simples, é Pilas RS, tem o meu salário, tem do Paulo, tem de todo mundo. É aberto o salário, só que o governador pega lá a meia dúzia que ganha um pouquinho mais, que tem 30, 40 anos de companhia, né? Tem gente que é praticamente da fundação da Corsã, e divulga aí como sendo nós os vilões das casas. Tem um deputado que me mostrou um contra-cheque de uma pessoa, disse, não, deputado, vamos fazer o seguinte, olha o meu. Abri o meu, entreguei para ele, eu disse, bom, eu tenho 27 anos de casa e esse é o meu contra-cheque. Pode pesquisar, pode divulgar à vontade, deputado. Agora, não seja maldoso. E isso eles estão fazendo, maldade também com nós aqui, servidores, que vocês aqui disseram que em todos os lugares que a gente vai, nós, funcionários da Corsã, sempre temos problemas, temos. Agora, somos sempre bastante lembrados pela parte positiva também que a gente faz. E, finalizando, né, preste atenção, dia 24 de novembro, terá um importante julgamento do Supremo Tribunal Federal. E isso é importante até como argumento para os deputados da base do governo, que lá vai ser julgado a constitucionalidade da Lei 14.026, a Lei de Saneamento. Então, é muito prudente que os deputados da base do governo digam para o governador, nós até votamos por ti, nós até vamos fazer isso, mas segura até o STF dizer se a lei é constitucional ou não, senão nós estamos fazendo todos o papel de bobo aqui, somos os bobos da corte e tu vai se sair muito bem, tu vai embora. Tanto o Leite quanto o Barbucci, que é o presidente, dia 31 de dezembro do ano que vem, eles estão indo embora. Eles não vão ficar no estado do Rio Grande do Sul. E a bucha vai ficar nas nossas mãos. E a bucha maior vai ficar nas mãos de vocês, deputados, e também dos prefeitos, que se nesse momento não se manifestarem do lado para o seu deputado. Agora, sempre escutem os dois lados. Isso faz parte do jogo democrático. Nunca tomem a decisão por um ou outro lado. Escute os dois lados e conscientemente, com o seu travesseiro, decidam o que é importante e o que é melhor para o povo do Alegrete e para o povo gaúcho. Quero agradecer ao vereador Moisés por esse espaço regimental importantíssimo sobre a nossa água e agradecer ao Alisson por ter vindo aqui. Suspendo a sessão por 5 minutos. Convido os vereadores.